em decorrência da escravidão. A duplicidade ontológica instaurada pelo escravagismo deixa e não deixa de existir com o fim legal da instituição em 1888. Os sulcos que rasgou no corpo da sociedade brasileira mantêm-se com cicatrizes ou tatuagens, cujos efeitos não desaparecem pelo mero passar do tempo. As marcas não somem por serem gradualmente esquecidas, enquanto novas experiências substituem as anteriores. Dadas a profundidade do evento escravista e sua longevidade, e, sobretudo, considerando-se a dor envolvida, o esquecimento, a negação ou a subestimação de sua importância apenas transformam a tragédia em trauma. O sofrimento recalcado retorna fora de lugar, resistente a interpretações, assombrando, inquietando, disseminando sentimentos de medo, insegurança e ódio. A ausência de reconhecimento amplo e ritualizado em escala nacional do que significou a escravidão para índios e negros, em vez de amenizar o sofrimento e a memória do horror, perpetua a dor e a desloca de sua origem. Nesse sentido, a celebração do Brasil miscigenado e sincrético produziu inúmeros benefícios, mas cobrou preços sobre os quais talvez ainda não tenhamos plena consciência. Digo isso porque a valorização do Brasil misturado não emergiu como uma resposta clara ao horror perpetrado, o que envolveria compromissos públicos com a reversão do quadro de desigualdades a cujas condições condenou-se o povo negro depois da abolição. A miscigenação conquistou hegemonia contra visões racistas, é verdade, mas o fez acentuando a linha de continuidade com o passado colonial. A teoria freiriana que a legitimou mitigava a opressão escravagista, como se a justificação da leitura positiva sobre mistura de raças dependesse do estabelecimento de um vínculo com uma tendência profunda, já detectável embrionariamente, no âmago da escravidão. A miscigenação seria o desdobramento natural da flexibilidade portuguesa transplantada aos trópicos. Em outras palavras, seria uma etapa superior da evolução histórica brasileira que atualizaria aspectos já presentes nos estágios anteriores, dando-lhe continuidade em detrimento dos elementos negativos, brutais, incivilizados. A sabedoria brasileira estaria no descarte dos componentes negativos, preservando e potencializando os virtuosos. A miscigenação decantaria o escravagismo, transcendendo-o. Essa narrativa não dá conta do monstro, não elabora o horror, pronunciando seu nome, não processa, simbólica, afetiva e intelectualmente, a ruptura que tem de ser produzida culturalmente, se não foi politicamente. Dizer o horror, reconhecê-lo, significa marcar um corte, uma passagem, dotado de sentido, circunscrevê-lo e criar condições de superá-lo, absorvendo-o, fazendo-o. Dizer implica fazer, porque as narrativas nesse caso são performativas. Fazemos coisas com palavras. A democracia unindo as raças até a extinção desse nefasto conceito é um belo ideal, mas não se realiza com um mito de origem que censura o horror, nem com o faz de conta de que o racismo não existe no Brasil, e muito menos com o argumento, reconheço que bem intencionado, porém, no meu juízo equivocado, de que falar dele, denunciá-lo e aplicar políticas para mitigar seus efeitos são modos de produzi-lo ou fortalecê-lo involuntariamente. A dualidade ontológica perde radicação institucional, desliza sobre plataforma econômica aberta a mediações, indutora da conversão do escravo de propriedade em força de trabalho e mercadoria, intensivamente explorada em ambientes de carência de direitos econômicos, sociais, civis e políticos, marcados pelo predomínio de formações culturais racistas, autoritárias e hierarquizantes. Lembremos de que garantias trabalhistas limitadas só foram estendidas ao campo nos anos 1960 e vieram acompanhadas da repressão política imposta pela ditadura e pela violência oligárquica. Nesse contexto, a grande migração correspondeu a um deslocamento de placas tectônicas, aprofundando desigualdades e produzindo outras experiências traumáticas. Entre 1950, sobretudo a partir do início da industrialização acelerada, em meados da década, até o fim de 1970, estima-se, dos anos 70, estima-se que tenham migrado do campo para as cidades 35,4 milhões de pessoas, nós sabemos disso.
subsídios. Em 1950, apenas 36,63% da população brasileira viviam nas cidades. Em 1980, a configuração morfológica do Brasil tradicional invertera-se. 70,38% da população eram urbanos. Em 2010, 86,11% dos brasileiros viviam em cidades. Considerando o tamanho da população e a velocidade da mudança, sobretudo entre 50 e 80, o fenômeno assumiu proporções extraordinárias. Observe-se que o processo transcorreu em seu período mais intenso sob ditadura. Os migrantes não contaram com canais de expressão, mecanismos de organização, nem com a proteção de um welfare state digno desse nome. Foram lançados à selva das cidades aos milhões. Os efeitos foram traumáticos e os determinantes da migração, em boa medida, negativos. Pesaram menos os atrativos e as oportunidades oferecidas pela modernização industrial do que as dificuldades encontradas pelos trabalhadores no campo, submetidos à impiedosa exploração. Cito: o deslocamento forçado para as cidades foi vivido, na grande maioria dos casos, como um processo de perda, de decadência, como nos dizem Moacir Palmeira e a